Vida no campo é gostoso, né? Olha só, nós mal terminamos o mês de agosto, iniciamos setembro, já está começando as frutas. Caju de vários tamanhos, caju do cerrado, está começando agora. As mangabas também estão começando agora. Os pés estão carregados de flores, frutas mais jovens, aqui no rancho de apoio, enquanto estamos aqui construindo. E aqui dei uma voltinha ali, num ou dois pés, apanhei essa quantidade de mangaba, e a gente vai passando os dias e vai chupando mangaba. Uma fruta deliciosa, serve para fazer bolo, torta, doce, comer pura, fazer o suco, o creme. É muito saboroso. Um forte abraço a todos. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Uma alegria muito grande revê-los em mais uma oportunidade de estudarmos a Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de começarmos o estudo dessa lição, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por permitir a todos nós respirarmos o fôlego da vida e, principalmente, buscarmos na Tua Palavra o sustento para a nossa vida e para a nossa fé. Conduza o nosso estudo em nome de Jesus. Amém. Suprema lealdade a Cristo. Efésios capítulo 6, verso 9 diz o seguinte: E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles quanto de vocês, está nos céus, e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Esse verso aqui, ele é a coluna central do estudo dessa semana, porque Paulo evidencia a supremacia divina acima de tudo e todos, e busca nivelar as criaturas de Deus, especialmente a raça humana, num só padrão diante de Deus, que diante de Deus não tem ninguém maior e nem menor, nem com mais e nem com menos condições. Todos são iguais diante de Deus. Essa é a ideia que Paulo centraliza nesse tema, buscando assim focar uma sociedade melhor, uma congregação melhor, um lar melhor, um mundo melhor. Que em todos os reinos as pessoas entendam isso de uma vez por todas e assim possam se preparar para de fato um dia voltar a fazer parte do reino eterno, como filhos e filhas do Criador, do nosso Senhor. No segundo tema, conselho aos filhos. Interessante que aqui em Efésios capítulo 6, verso de 1 a 3, Paulo também, como Jesus em Mateus 18, 1 a 5, Marcos 10, de 3 a 16, evidencia, exalta, enaltece o quinto mandamento da lei de Deus. Quando o mandamento diz: honra teu pai e a tua mãe, para que te prolonguem os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É óbvio, irmãos, que o mandamento de Deus, nessa forma positiva, se você invertê-lo, cairá totalmente na forma negativa. Ou seja, se você desonrar seu pai, desonrar sua mãe, você vai andar de ré. Ao invés de prolongar os dias na terra, você vai diminuir, você vai reduzir os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Sabe por quê? Porque a experiência deles, ainda que seja a única coisa que eles têm a mais do que nós, ainda que seja só isso, que não é, mas ainda que seja, essa experiência é suficiente para evitar a minha e a sua cabeçada. E todo mundo que vai dar cabeçada vai diminuir o percurso da vida. Vai sofrer muito, vai ralar demais, além do que uma pessoa normal já rala nesse mundo, e ao invés de ter vida prolongada,
terá vida reduzida. O conselho é óbvio e claro. E desonrar pai e mãe é tão pecado quanto matar, roubar. Diante de Deus não tem pecadinho nem pecadão. Tudo é a mesma coisa. Como diz 1 João 3,4, pecado é a transgressão da lei de Deus. E esse é o 5º mandamento da lei de Deus e é o primeiro dos 10 com promessa. Porque ele está prometendo que quem honrar vai ter a vida prolongada. Justamente porque o respeito e a honra aos pais ajuda a promover a saúde e o bem-estar pessoal e familiar. Óbvio, né, meus irmãos? Coisa linda. No terceiro tema, conselho aos pais. Irmãos, Paulo ele atravessou e quebrou protocolos culturais, irmãos. Principalmente no âmbito familiar, que é o que estamos entrando nessa semana, e também no âmbito social. Olhando agora aqui na questão da paternidade, irmãos, nos dias de Paulo, paternidade, a autoridade de um pai, estava basicamente nivelado ou acima até da lei, e muito acima do senhor de escravo. O pai tinha tanta autoridade sobre os filhos para empreender qualquer tipo de punição, que em certos casos ele podia até, ele próprio pai, executar o filho. Isso é que eu digo, que ninguém, nenhuma autoridade podia fazer nada, porque a própria cultura já dava essa condição para o pai. E Paulo entra aqui, atravessando uma cultura e procurando, através da palavra de Deus, quebrar esse protocolo e tentando mostrar um foco diferente, melhor, mais saudável, tanto para a família quanto para a igreja, e nem se fala para a sociedade e o mundo. E é interessante que na orientação da criança, na página 182, também tem uma orientação curiosa. Nenhuma permissão é dada na palavra de Deus para a severidade ou opressão paternas, nem para a desobediência dos filhos. A lei de Deus na vida do lar e no governo das nações flui de um coração infinito de amor. Essa palavra está dando a entender que a lei de Deus, que escrita pelo dedo de Deus em tábuas de pedra, como Êxodo 31:18 aponta, é o único trecho da Bíblia escrito pelo dedo de Deus, que não tem influência de mortal nenhum, apenas o próprio Deus fez isso para os mortais prestar atenção e observar. Essa decalogação dos seus mandamentos. Deus é amor. E a sua lei também é amor. E por isso Jesus falou, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Por isso que não tem sentido algum, nenhum tipo de severidade, de injustiça praticada, principalmente focado na palavra de Deus. Não há espaço para isso na palavra. O homem pode mergulhar na sua maldade o tanto que for, mas o que prevalece é a palavra de Deus. A lei de Deus foi inspirada por quem é amor. A lei de Deus é amor, a prática dela é amor. É a expressão de gratidão pela salvação oferecida de graça para nós. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Por isso, quando vimos aqui em Efésios 6, verso 4, e Colossenses 3, 21, Paulo aqui estava remodelando relacionamentos, dizendo para que os pais não devessem provocar ira aos filhos, mas que pudesse criá-los no temor, na palavra e nas orientações e admoestações da palavra de Deus. Para que dessa forma fosse possível uma relação bem mais íntima e que já não só atendesse a situação familiar, mas a situação social e principalmente o relacionamento com Deus e com o semelhante de um modo geral. Por isso que os pais deveriam voltar para a palavra de Deus
na hora de educar os seus filhos. Esse é o conselho, a ideia que Paulo apresenta aqui nesse conteúdo. O quarto tema, escravidão no tempo de Paulo. Aqui também Paulo entra quebrando protocolo. A escravidão, o ser humano escravizar outro, desde que o pecado entrou no mundo, essas coisas começaram a acontecer. E isso muito humilha a condição humana. Por mais bem notado que fosse, essa modalidade cultural, por mais bem aplicada que fosse, era humilhante, sempre foi humilhante. Nem se fala então quando aproximou dos séculos vindouros, chegando lá para a Idade Média afora, e até por volta do século XIX, e bem próximo do século XX, escravidão foi algo muito tenso. E até hoje, de forma clandestina, quando ainda se pratica em quase todas as regiões do mundo, daqui e dali a gente está vendo um escândalo ou outro de prática de escravidão, de trabalho escravo, sempre humilhante, sempre. Paulo, ele entra quebrando o protocolo, mostrando não a ideia de combater a escravidão em si, que não seria apropriado de forma alguma, nem na época dele, e nem nos séculos vindouros, antes de ser abolido esse tipo de conduta de forma internacional. Não seria apropriado alguém bater de frente com as autoridades culturais que vinha atravessando há séculos e séculos, ou há milhares de anos, esse tipo de costume e conduta. Mas Paulo promoveu de forma sábia, inspirado pelo Espírito Santo, uma relação mais delicada, mostrando para o ser humano que o Criador, ele é Senhor de todos e todos nós somos servos dele, ou somos escravos dele. Só que escravo de Deus e filho de Deus, ou servos de Deus, tem a mesma conotação, porque se trata de amor. Mas se trata de amor, mas está se tratando de um Criador absoluto, um mantenedor, um doador da vida. Alguém que tem o poder de doar a vida e também de recolher essa vida. Ele mantém o fôlego da vida e foi alma vivente. Voltou para o pulmão de Deus, como Eclesiastes 12:7 fala. Quando a pessoa morre, que o pó volte à terra como era e o fôlego volte para Deus que o deu. Aí está a questão. Ele é o doador da vida. Então, quando Paulo mostrou essa ideia para a sociedade, ele está colocando senhores de escravo e escravos, todos no mesmo patamar, pais e filhos no mesmo patamar. Então aqui não tem ninguém maior do que ninguém, não tem, diante de Deus, todos somos iguais. Quando Paulo apresenta essa ideia, que nós temos um Pai que é Pai de todos, um Deus que é Criador de todos, que é mantenedor, e que nós todos somos mortais iguais, padronizados, e isso, de certa forma, sabiamente, quebra protocolos e quebra barreiras. As pessoas mais inteligentes, ou pessoas que vinham sendo tomadas pelo Espírito Santo com mais sensibilidade, percebia o recado de forma mais clara vindo de Deus. Simplesmente libertavam seus escravos e passavam a ter uma relação social sólida, mais forte, como funcionário e patrão, e não como senhor de escravo e escravo. A relação profissional ficava mais tranquila, a relação social nem se fala e familiar nem se fala, porque isso influenciava em tudo. E castigo é algo que ficava voltado de forma direta, castigos cometidos contra a sociedade, para ser pago como qualquer ser humano pagaria diante das autoridades da época. Agora, os castigos brandos, familiares, esses continuariam dentro de casa a mesma coisa, o pai educando seu filho, a sua filha, de maneira amorosa e cautelosa, e sempre ungido com muito amor. Paulo, na realidade, estava focando na milindra de tudo na humanidade: educação. Tudo que parte de um princípio educacional muda
Muda mentes, muda cultura, muda a sociedade, muda a religião, muda a maneira de servir a Deus, muda a maneira de servir ao próximo, muda tudo. O sistema educacional, quando vem de forma educativa, fundamentado na palavra de Deus, tudo muda, tudo é diferente. E tudo cresce, tudo se transforma e tudo se realiza conforme a vontade do Senhor. Paulo conseguiu quebrar esse protocolo nos seus dias da escravidão e muito se influenciou para uma sociedade mais justa, uma cultura mais sólida e principalmente uma religião que pudesse crescer com rapidez, porque estava fundamentada nos planos do Criador, que vai muito à frente de qualquer tempo, à frente dos nossos dias, de qualquer época. No seguinte tema, escravos de Cristo. Aqui é a tônica que a gente estava comentando agora mesmo, aquilo que essa ideia de Paulo mostrar a Deus como Criador e como Senhor absoluto de todos, isso exercitou de certa forma a tolerância, a paciência, a fé e a perseverança, justamente no mundo melhor e no reino de Deus, e um dia poder fazer parte do reino de Deus. Algumas das ideias que Paulo apresentou aqui, dentro desse contexto de Efésios 6, de 5 a 8, nós temos aqui Paulo, ele apontou essa substituição de forma mais clara ao afirmar que os escravos deviam oferecer serviço genuíno como escravos, não de seus senhores, mas como servos de Cristo. Essa é a ideia que ele mostra no verso 6. Já ainda no verso 6, que na realização de suas tarefas, eles deviam fazer de coração a vontade de Deus, oferecendo um serviço sincero dirigido a Deus. E já no verso 7, Paulo incentivou a realização de serviços positivamente motivados, oferecidos para o Senhor e não para as pessoas. Então isso foi a base, o impacto que Paulo promoveu nos seus dias, usando para isso a palavra de Deus, deixando essa ideia de Cristo Senhor de todos. Isso não mudou nada. Hoje o funcionário, o patrão, o esposo, a esposa, pais e filhos, autoridades eclesiásticas, membros de igreja, governos, povo, a ideia é a mesma. Deus é Senhor supremo de tudo e todos. No sexto tema, senhores que são escravos. Mais uma tônica em cima do que o tema está abordando. Mostrar para os senhores, diante dos seus escravos da época, que Deus está acima. Deus é o Senhor absoluto. E que se Deus é Senhor absoluto, que negócio é esse da gente querer ser Senhor dos outros? Nem Senhor de si mesmo nós podemos ser. Essa ideia suprema, Paulo apresentou um dia dizendo: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Essa é a vontade que deveria governar a nossa vida sempre, irmãos. Essa é a vontade que deve governar a nossa vida sempre. O querer, o efetuar, se conseguirmos entregar esse querer a Cristo, esse nosso querer a Cristo, ele efetua de forma correta e perfeita em nossas vidas e na vida de todo aquele que busca essa natureza de relacionamento com Deus. Aí entenderemos quem de fato é o Senhor dos Senhores. Paulo baseou suas ordens em duas motivações que chamaram os senhores de escravos a olhar além das estruturas sociais greco-romanas. A primeira, eles e seus escravos eram escravos de um único Senhor, como ele disse em Efésios 6:9 e Colossenses 4:1. Segundo, o Senhor Celestial julga tudo sem parcialidade. Uma vez que seu próprio Senhor tratava os escravos em pé de igualdade com os outros, eles também deviam fazer assim. Por isso, irmãos, que a linguagem de Paulo animou os escravos daqueles dias e eles passaram a receber
essa ideia da redenção, da herança, da adoção, da entronização de Jesus, o status de concidadãos, membros da família de Deus. Essa é a ideia, membros da família de Deus, é que fortaleceu todo esse relacionamento. Pais e filhos, cônjuges, patrão e funcionário, senhores e escravos, líderes na igreja, líderes nos governos, povo na igreja, povo na sociedade. Quando essa ideia partiu da igreja, mostrando um jeito diferente de relacionar-se em família e com o mundo, isso ao longo dos anos veio a estar como estamos hoje. A escravidão é crime, a opressão familiar é crime e coisas do gênero. O mundo hoje, comparado com os costumes daquela época, melhorou muito do ponto de vista legislativo. Mas eu pergunto, e a relação de nós para com Deus? Melhorou ou piorou? Para uma minoria, melhorou muito. Porque nós olhamos para a palavra de Deus, estamos conectados com a palavra de Deus, com o Espírito Santo, e Ele nos mostra tudo que o mundo já atravessou e onde que nós chegamos, e que estamos próximos da volta de Cristo. Mas para uma grande maioria piorou. Padrão está semelhante a Sodoma e Gomorra, ou o período antediluviano. Só maldade, promiscuidade e coisas do gênero. Que cada dia mais está pior. Ignorando mais e mais ainda do que na antiguidade a palavra de Deus e a vontade de Deus. Mas para essa minoria, que a Bíblia chama no Apocalipse de uma multidão incontável, essa minoria, meus amados irmãos, para eles, em muito breve, estaremos abraçando com o Senhor nas nuvens dos céus. Porque o sétimo tema, relacionamentos inspirados na admoestação do Senhor. Irmãos, Efésios 6,4, quando orienta sobre disciplinar os filhos no temor do Senhor e na admoestação do Senhor, é disciplina a palavra-chave, irmãos. Educação e disciplina. Essas duas palavras que são íntimas alteram tudo. Tudo por causa da palavra do Senhor. Santo Deus, santifica-nos, Senhor, na Tua palavra. Fortaleça a nossa fé e capacita-nos ao exercício perfeito de cumprir com a Tua vontade e orientar e influenciar aqueles que nos cercam a fazer o mesmo. Capacita-nos, Senhor. Dirija a nossa vida. Prepare-nos para o Teu reino e que naquele grande dia nós, os nossos lares, sejamos contados entre aqueles que marcharão para dentro dos portais da cidade santa. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Se perdem no ar, vamos cantar a canção do louvor antes que o tempo se vá. Esse momento vai ter